Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, a Faria Lima, a Elite Cebosa, os bolsonaristas estão aí desesperados, sem um candidato. E nos bastidores estão querendo formar uma chapa entre Tarcísio de Freitas e Ciro Gomes. O confuso, o estranho, Ciro Gomes. Só que a Faria Lima, que é quem patrocina o Tarcísio de Freitas e o quer como seu candidato à presidência da República em 2026, não aceita. Eles acham que Ciro Gomes não é confiável e não querem que essa chapa seja formada. Eles dizem que Ciro Gomes não é de direita, não é de esquerda, não é de centro-direita, de centro-esquerda, não é extremista. Ciro Gomes não é de porra nenhuma. Logo, não é confiável e eles não aceitam. E dizem a Tarcísio de Freitas que é preferível que ele forme uma chapa com um bolsonarista. Pode ser até mesmo um da família de Bolsonaro. Um dos filhos, a Michele. O que vier eles aceitam, porque pelo menos ele conhece a posição dessa gente. Mas Ciro Gomes eles não aceitam porque Ciro Gomes não sabe o que quer. Está mais perdido do que bala em tiroteio. E parece até que Ciro Gomes tem desequilíbrios mentais. Eita! A que ponto chegou as análises a respeito do comportamento de Ciro Gomes? Gente, o que Ciro Gomes tem muita é inveja. Ele é um invejoso, ele é um complexado, ele tem inveja do presidente Lula. Ele gostaria de estar na equipe do presidente Lula, mas como não tem graça, não sabe pedir desculpas ou pedir perdão, que é o caso de Ciro Gomes, é perdão mesmo, porque esse cara já cometeu tantos deslizes com relação à pessoa do presidente Lula, que ele tem que pedir perdão, sabe? Tem que se reconciliar com o presidente Lula. Porque se Ciro Gomes fizer formar uma chapa com Tarcísio de Freitas, não dá certo. Se o Ciro Gomes sair candidato ao governo do Ceará, também não dá certo. Ele não pode sair candidato a uma majoritária e sem o apoio do presidente Lula. Será um tiro no pé. No Ceará, por exemplo, Ciro Gomes está aí, dá-se a impressão que ele está em primeiro lugar nas pesquisas do Ceará. Mas até quando? Nenhum governo se formou e se elegeu no Ceará sem o apoio do PT, sem o apoio de Lula. E Ciro Gomes sabe disso. Então o que quer Ciro Gomes saindo à revelia? Apenas para fazer birra. Ele acha que fazendo birra ao presidente Lula, ele leva vantagem. Ele gostaria que isso acontecesse para jogar na cara do presidente Lula. Porque o camarada está doente, o camarada está cheio de ódio, de rancor. Ou ele se livra deste ódio, desse rancor, ou Ciro Gomes não é mais porra nenhuma na política brasileira. Primeiro que ele conseguiu uma proeza aí, sabe? Ele conseguiu arrumar inimizade com todos os setores da sociedade. A elite não suporta Ciro Gomes. Acha um homem bruto, um homem arrogante, um homem prepotente, um homem vaidoso. Um homem que acha que só ele é honesto, todos os outros são ladrões. Um homem que acha que só ele sabe das coisas, todos os outros são burros, sabe? O governo do presidente Lula está aí bombando. Para Ciro Gomes, o governo do presidente Lula está definhando. Ele adquiriu a cultura do bolsonarismo. Mentir para continuar na mídia. É isso que faz o Ciro Gomes.
Só que ele fala de uma maneira tão odiosa ao presidente Lula que assusta, dá medo. Não fala nem com o irmão, que é outra porra. Gente, para falar a verdade, a família Ciro Gomes é igualzinho à família de Bolsonaro. A única diferença é que a família Ciro Gomes sabe usar talher. Tá entendendo? O contrário do gado, sabe? Faz parte do métier limpinho da política brasileira, o contrário da buzulândia nojenta, de mente imbecilizada. Mas Ciro Gomes, para fazer birra ao presidente Lula, ele prefere se juntar com esta coja. Aí ele só perde credibilidade. Quem é que acredita? Mesmo aqueles que votavam em Ciro Gomes e achavam Ciro Gomes uma personagem inteligente, hoje já começa a pensar diferente e achar diferente. Acha que Ciro Gomes é um psicopata. Ciro Gomes tem que aprender e retroceder, se desculpar. Ele não faz isso porque ele é um psicopata. Ele precisa de tratamento médico imediatamente. Daí o motivo da rejeição da elite cebosa. Porque a Faria Lima, gente, é cebosa. Perdeu muito a credibilidade e vai perder cada vez mais, porque a Polícia Federal está no pé, sabe? Faria Lima não é sinônimo de honestidade, não. A batida policial que pegou grandes empresários aí envolvidos com o PCC, com o crime organizado, desmoralizou. E é essa Faria Lima desmoralizada que não aceita Ciro Gomes, porque acha que Ciro Gomes não é confiável. Gente, aí é de lascar, sabe? É o sujo falando do mal lavado. Que conclusão vão chegar? Eu acho que nenhuma. Eu acho que Tarcísio de Freitas está numa situação difícil e vai ter que colocar na sua chapa uma porra louca, como todos aqueles que trabalham com Tarcísio de Freitas. Exemplo deste é o criminoso Derrite, criminoso confesso. Quem tem um secretário como Derrite? Um Ciro Gomes, aí sabe, é filé mignon da política, sabe? E ele gostaria de ter. Aliás, Tarcísio de Freitas aceita qualquer coisa na atual conjuntura da sua vida política. Ele está quicando mais do que bola de ping-pong. Tarcísio de Freitas não sabe o que fazer, gente. Ele não se decidiu e nem vai se decidir, não sabe se parte. A Faria Lima quer que ele seja o candidato, porque não surge outro. Tem os caiados da vida totalmente desmoralizado aí. Viu os escândalos aí nas redes sociais com relação à segurança pública? As safadezas colocadas debaixo do pano? Caiado está numa situação difícil. Se já não pontuava, aí é que não vai pontuar mesmo. E aí, diante de todas as sujeiras, pelo menos Tarcísio de Freitas é o governador de São Paulo, tem visibilidade em todo o país. É esse o motivo pelos quais a Faria Lima acha que, diante de todos, o Tarcísio de Freitas é quem pode encabeçar uma chapa aí com alguém também conhecido, de preferência, que seja próximo ou da família de Bolsonaro, para concorrer em 2026 e ter pelo menos o sonho de, quem sabe, derrotar o presidente Lula. Está repreendido em nome de Jesus. Isso nós não queremos e nem aceitamos. Logo, Tarcísio de Freitas também é um sujo. Gente, esse homem, nos últimos dias, tem dado declaração assim, gente, simplesmente ridícula e lamentável para a própria Faria Lima. Hoje a própria Faria Lima já disse que Tarcísio de Freitas deu um tiro no pé e ele não conseguirá, de jeito nenhum do mundo, derrotar o presidente Lula. Então, como vão apoiar? Vão apoiar porque não tem outro jeito. E já tem aí personagens ricos que faz parte do métier da Faria Lima, que já dizem que o presidente Lula é o candidato certo pelo crescimento da economia, pelo que está acontecendo.
E é dificilmente surgirá alguém que tenha cacife para peitar Lula. Lula derrotou Bolsonaro no governo. Foi a primeira vez que um presidente da República não se reelege, gente. Um absurdo. Mas Lula derrotou. Então, quem é que está fora do governo que pode derrotar o presidente Lula? Daí um dos argumentos da Faria Lima, sabe? Não chega a outra conclusão. Não tem lideranças políticas no Brasil a ponto de concorrer com chances de vitória. Nem Bolsonaro, se pudesse concorrer, ele não teria chance nenhuma. Gente, se ele no poder perdeu para o presidente Lula, agora Lula com a máquina na mão, fazendo o governo que está fazendo, Bolsonaro teria chances? É claro que não. E por que Tarcísio teria? É uma pergunta que se faz e não se tem resposta, porque todos nós temos ciências, inclusive a Bozolândia, de que a vitória de Lula é certa e de preferência no primeiro turno. É isso que queremos e cremos que é isso que será.